eu vou fazer ovo de Páscoa trufado aqui em casa pra dar pra minha família. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer, eu vi muitos vídeos no YouTube, eu espero que dê certo. Gente, não é tão fácil fazer ovo da Páscoa assim, porque tem que pensar muitas coisas. Por exemplo, tem que pensar se vai utilizar chocolate fracionado ou chocolate nobre, porque se for chocolate nobre, vai precisar temperar. Tem que pensar nisso, armazenamento, então tem que estudar quanto tempo tem de validade, principalmente que eu vou fazer ovo trufado, eu preciso pensar quando que eu vou fazer, o tempo que eu vou levar pra entregar, né? Então eu cheguei aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês tudo que eu gastei, o valor, tá? Tanto com embalagem pro ovo, quanto pros ingredientes, pra vocês terem uma noção. Comprei leite condensado, comprei 2 caixinhas de creme de leite, 3 coco ralado. Eu ia pegar 2, só que se eu pegasse 3, ia ficar mais barato, ia sair mais em conta. Então, como a gente gosta muito aqui de cocada, por exemplo, se sobrar um leite condensado e um coco, tamo no lucro, não tem problema, entendeu? E eu peguei esse aqui da Sococo porque eu sei que é bom. O doce de leite eu vou fazer com leite condensado. O chocolate, né, que é a parte mais importante, gente, eu comprei esse daqui, tá? Ele tava por R$70. R$70. E eu peguei o blend. Eu ia pegar da Garoto, mas a Garoto tava alguns reais mais caro, assim, um pouquinho de diferença. E eu gosto da Nestlé também. Então eu peguei da Nestlé. Eu ia pegar o ao leite, tá? Mas por que eu peguei o blend? Porque o blend, ele é chocolate, é meio amargo, assim, digamos assim, né? Digamos que ele não é, tipo, tão amargo e também não tão doce, sabe? Ele é a combinação perfeita. Então, como o meu recheio eles vão ser doce, né, com a cocada de coco, com o doce de leite, eu achei que esse ia ser ideal. Então, eu peguei 1 quilo, porque eu vou fazer ovo de 250 gramas. Eu vou fazer 4 de 250 gramas. Então, vai dar certinho, eu não posso desperdiçar nada de chocolate, nada. Ingredientes que eu vou usar pro meu ovo, gente, ó, tudo coisa que não é muito caro, tá? Se eu fosse fazer de ovo maltine, de Kit Kat, de Nutella, ia ficar muito mais caro. Então, por isso que eu pensei nisso também, porque são ovos que são sabor muito delicioso e também fica mais em conta. Agora, pra fazer o ovo, gente, eu comprei 2 forminhas de 3 mesmo, de 3 partes, porque eu vi que de 3 partes é muito mais fácil de você trabalhar. Eu comprei 2, porque como eu vou fazer, pra ficar mais fácil, né? Porque pelo menos eu faço um ovo de cada vez, né? Põe na geladeira e tal. Então, pra você ficar muito mais rápido, né? Digamos assim. Comprei esse daqui. Essa de 3 partes, ela é mais cara do que a normal, sabe? Mas eu achei que esse aqui ia dar muito menos trabalho pra mim. Como é o primeiro ovo da Páscoa que eu tô fazendo, ia facilitar o processo. Comprei também o papel chumbo. Ele vem amassadinho mesmo. Ele amassou ainda mais na hora que eu pus na sacolinha. Mas não tem problema, porque a intenção dele depois a gente vai amassar mesmo pra cobrir o ovo, tá? Eu comprei essas 2 partes aqui, ó. Tá vendo? Dessa cor mesmo. Porque eu acredito que vai dar tranquilo pra embalar os 4 ovos, tá? Se faltar qualquer coisa, eu ponho alumínio também. Põe esse aqui por cima só pra dar um charme, sabe? Mas eu acho que vai dar certinho. Este daqui, para depois, é um saquinho, né, transparente, pra depois colocar o ovo da Páscoa dentro. E essa fitinha aqui pra gente lacrar, pra fechar ele. E aí, adesivo pra mim colocar o nome da pessoa, do casal, eu tenho aqui em casa. Nem vou precisar, nem comprei, na verdade. Gente, eu fiz o meu doce de leite no forno, ó. Ele ficou com esses texturas, assim, porque alguns pedaços ele endureceu demais. Porque eu esqueci de ir preenchendo com mais água a tigela, tá vendo? Então, alguns pedaços ele endureceu. Mas tá muito gostoso, gente. Ele não tá, tipo, com aquelas casquinhas muito duras, sabe? Ele só ficou com um pouco mais consistente em algumas partes. Como eu vou colocar ele de recheio, vai ficar ótimo. Então, hoje eu vou tentar montar as minhas cascas. Vamos ver se vai dar certo. O doce de leite tá pronto. E depois
vou ter que montar o brigadeiro de prestígio. Estou com as forminhas todas lavadas, eu coloquei elas aqui pra secar. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso ir no mercado comprar algumas coisas, mas antes disso, eu vou fazer pelo menos uma casquinha, duas, né, no caso, pra testar pra ver se dá certo. Então, eu deixo esfriar e depois, quando eu voltar do mercado, eu vejo se realmente deu certo. E se deu certo, eu faço mais outras duas. O doce de leite tá pronto e depois vai faltar fazer só o brigadeiro de prestígio. Mas, por enquanto, vamos tentar derreter, então, o chocolate pra fazer uma casquinha. Vou fazer uma casquinha de cada vez. Então, aqui tem o chocolate e eu vou derreter 250 gramas. Então, aqui também temos a balança. E cortar 250 gramas. Nossa, tá cheiroso, hein? Vamos cortar bem duro. Gente, esqueci de um detalhe. Antes de derreter, eu vou cortar o chocolate em pedaços, tá? Pra funcionar a temperagem. Então, eu esqueci esse detalhe. Então, a gente vai cortar ele... Tentar cortar em pedaços uniformes, né? Digamos assim, né? Mas foi até bom que eu dei uma derretidinha, porque fica mais fácil pra cortar agora. Então, vou cortar aqui e depois levar mais 30 segundos no micro-ondas. O segredo da temperagem sem o medidor de temperatura, né, é você derreter metade do chocolate e deixar a outra metade ainda aqui. Aí você vai mexendo até ele derreter por completo. Então, aqui como vocês podem ver, ele derreteu metade e metade ficou aqui. Aí agora a gente vai mexendo até que derreta tudo, porque como o outro tá um pouco na temperatura exata, os outros pedaços que ficaram, eles vão derreter rapidinho. Pra sabermos se chegou na temperagem, você tem que mexer e depois colocar um pouco de chocolate no seu lábio. E ele tem que estar mais gelado que o seu lábio, então ele tem que estar uma sensação de geladinho a hora que você colocar no lábio assim, sabe? O chocolate tem que estar uma temperatura abaixo de 34 graus. E o nosso corpo, geralmente, ele fica entre 35, né, 36, né, um pouco mais abaixo aí. Então, o chocolate, ele tem que ficar um pouco geladinho no nosso lábio. Então, a gente vai mexendo aqui e a gente vai fazer o teste. Gente, eu coloquei mais uns pedacinhos de chocolate só pra chegar na temperatura exata da temperagem. Gente, aqui estão as forminhas, ó. Aí, basicamente, a gente coloca o chocolate até a quantidade da marquinha que está falando aqui. Aí, a gente põe esse plástico e a gente põe esse outro pra firmar, tá vendo? Depois a gente guarda assim. Certo? Aí agora a gente põe esse plástico, esse silicone e este aqui por cima. E a gente dá uma apertadinha até que todo o chocolate ele espalhe, tá vendo? Aí agora a gente deixa assim mesmo na geladeira por 5 minutos. Bem? Enquanto os ovos estão na geladeira esfriando, eu vou fazer o recheio de prestígio. Na verdade, é o brigadeiro de coco, no caso. Eu vou fazer duas receitas, tá? Porque eu acredito que é melhor sobrar do que depois eu ter que fazer mais brigadeiro, né? Então, eu vou fazer basicamente a base do brigadeiro, que é leite condensado, manteiga, e aí depois, ao invés de eu colocar o chocolate em pó, eu vou colocar o coco ralado e também vou colocar depois uma caixinha de creme de leite pra ele ficar bem macio e bem gostosinho. 2 colheres de sopa de manteiga.
Vou colocar pacotinho de 200 gramas. É 200? Deixa eu conferir, gente. Não, é 50 gramas, tem 200. Oxi. Eu peguei um de 50 e peguei um de 100, agora que eu vi. Eu vou, talvez, por só metade. Vamos observar aqui a quantidade. Por fim, gente, eu vou colocar tudo, tá? Ele vai ficar cerca de 150 gramas de coco ralado. E uma caixinha de creme de leite. Tô tomando cuidado pra ver se esse creme de leite não tem soro, mas se não tinha. Perfeito. Agora é só mexer e esperar pegar o ponto de brigadeiro como vocês estão acostumados. Está pronto, ó. Ui, tá bem quente. Deixei esfriar aqui. Essas foram as duas cascas que eu fiz. Essa aqui eu fiz uns desenhos com palitinho, porque eu deixei marca nelas. E aí, assim, foi a primeira casca que eu fiz, né? Então ela não ficou muito boa. Essa daqui, ó, já ficou... Olha que linda, gente. E a quantidade de chocolate que eu coloquei ficou perfeito, que eu não precisei nem tirar a rebarba, tá vendo? Esse aqui eu vou precisar tirar um pouquinho. Gente, eu tô com as duas últimas cascas que eu fiz. E agora eu vou colocar o recheio. Aqui camada de doce de leite e depois o brigadeiro de prestígio. Gente, deu certinho, ó. Sobrou um pouquinho só de doce de leite. E agora eu vou derreter o chocolate e pôr por cima pra fechar. E depois gelar e depois nós vamos embalar. Tcharam! Agora eu vou deixar gelar pra depois a gente embalar tudo certinho. Gente, o chocolate deu certinho. Olha que lindo que ficou. Vou embalar. Agora eu vou mostrar pra vocês. Estão todos os ovos aqui, super bonitões. Eu vou embalar eles no papel alumínio e também depois no papel chumbo. Porque o papel chumbo ele não vai dar tudo pra cobrir. Então eu vou ter que cobrir primeiro com o papel alumínio. É pra ficar assim, tá vendo? E agora eu vou colocar o papel chumbo neles. Tcharam! Agora eu vou pegar essas etiquetas aqui. Olha, aí eu coloquei a etiquetinha. Assim, ficou bem simplesinho, mas foi feito com carinho. E ficou assim, gente, não ficou nada profissional, nada uau. Tem muita coisa ainda a melhorar, tanto na questão como das cascas de chocolate, como na embalagem. Mas foi o meu primeiro ovo e assim, pra ser o primeiro, eu fiquei bem contente com o resultado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, de curtir aqui e até o próximo vídeo. Tchau!